E para terminar toda esta história dos abusos sexuais na Igreja do Bom Jardim da Congregação Cristã em Portugal, vou terminar lendo a minha carta de renúncia de ministério, que vai ser um resumo de um pouco daquilo que se passou. Carta ao Ministério e Administração da Congregação Cristã em Portugal, Porto, 21 de setembro de 2020. Assunto: comunicação da minha renúncia ao Ministério de Musicista na Congregação Cristã em Portugal. A todos os membros da Congregação Cristã em Portugal, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em primeiro lugar, quero esclarecer que esta decisão foi tomada depois de prolongada deliberação e muita oração. Não foi feita precipitadamente. Eu, Laurinda Queiroz, atualmente com 53 anos, frequento os cultos ministrados pela Congregação Cristã em Portugal desde os meus 6 anos. Congreguei em Trento Valadim, depois na Boa Vista, batizei-me aos 17 anos e após o meu batismo passei a congregar na Igreja do Bom Jardim. Conheci e cresci com muitas referências da Congregação Cristã em Portugal. Irmão Fernando Neto, irmão Sousa Santos, irmão Raul, o irmão Rezende, que era diácono, o irmão Joaquim Mendes, irmão Nascimento e tantos outros. Pertencia ao grupo de limpeza da Igreja do Bom Jardim, no Porto. Fui oficializada em clarinete alto a 18 de novembro de 2017. Sempre tive a convicção de que Deus se usava e se revelava aos irmãos do ministério e falava através de vós. Vou começar a relatar várias situações que me levam a tomar esta decisão e no final tentarei resumir. Há uns anos para cá que as diretrizes da Congregação Cristã em Portugal se têm desviado da essência da doutrina de Jesus Cristo. Não podemos aceitar um evangelho só de palavras de homens, mas sim no poder de Deus, através de viver seus mandamentos cheios do Espírito Santo. Sempre aprendi que deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Amar a verdade, não fazer acepção nem discriminação de pessoas, usar de caridade, mas com entendimento. Como a maior parte dos irmãos sabem, foi a mim que Deus escolheu para, em 12 de novembro de 2015, presenciar um crime horrendo, um crime de abusos sexuais, com uma menor dentro da Igreja de Bom Jardim. Este crime foi julgado e o criminoso condenado, 6 anos. Escusado será dizer que vós, Ministério da Congregação Cristã em Portugal, nunca apoiou e acarinhou quem ousou dizer a verdade e nada mais que a verdade. Sei que mexi nos lobbies que existem na Congregação Cristã em Portugal, mas não me arrependo. Foi este acontecimento que me levou a ver a falta de valores e integridade de todo o Ministério. Os responsáveis máximos quiseram preservar o bom nome da Congregação Cristã em Portugal, abafando o assunto e esquecendo os seus deveres. Todo o processo foi mal conduzido desde o início. No dia seguinte aos factos, 13 de novembro de 2015, falei com um dos anciãos de São Roque, ancião há 28 anos, que me disse: ou falas ou te calas para sempre. Deixa muito a desejar uma afirmação destas. O ancião presidente do Ministério da Congregação Cristã em Portugal, ancião há 48 anos, e o ancião que estava a colaborar com este mesmo ancião e tinha de ministério 45 anos, anciãos responsáveis à data no Bom Jardim, conduziram todo o processo de uma forma pouco transparente. O abusador, chefe da orquestra, foi afastado das suas responsabilidades na igreja verbalmente e não ficou nada registado em ata. Esta reunião foi no quartinho dos porteiros do Bom Jardim e estavam presentes o presidente do Ministério da Congregação Cristã em Portugal,
o diácono do Bom Jardim, o cooperador de adultos do Bom Jardim, eu e mais o abusador. Claro que os irmãos não queriam sujar o livro de atas com um assunto destes. Sofri pressões na música e não só, porque ousei expor a nudez do meu irmão. Afinal de contas, destruí uma casa de família de bom nome e com muito poder na obra. Houve muitos acontecimentos ao meu redor para me destruir, quer fisicamente como espiritualmente. Mas eu sirvo a Deus e não ao homem. Em 5 de março de 2018, a irmã Sílvia pediu uma reunião com os anciãos mais velhos e o presidente do Ministério da Congregação Cristã em Portugal. E acedeu. Mesmo pressionada pelo responsável máximo da Congregação Cristã em Portugal, esta não revelou o assunto antes da dita reunião. Para quem não sabe, a reunião foi aberta em nome do Senhor Jesus e fechada em nome do Senhor Jesus. Para espanto desta, apareceram cerca de 50 homens de Deus na reunião. A irmã Sílvia ficou surpresa quando constatou que a maior parte de vós desconhecia o verdadeiro motivo do afastamento do antigo chefe de orquestra do Bom Jardim. Chegou a dizer que aquela igreja foi profanada e os irmãos não sabiam? Como é possível? Para que servem tantas reuniões ministeriais? Triste constatar que a dita reunião teve como escrivão o habitual ancião, há 44 anos, e que é familiar do encarregado abusador, e houve necessidade de pedir a um outro ancião, há 15 anos, para ajudar a tomar notas para a elaboração da ata, e este ancião é de Ovar. Decidiram a posterior, mais ou menos uma semana, não mencionar assunto em ata. Quando lhe tinham garantido, são sempre elaboradas atas. Ficam os irmãos a saber que, após cerca de uma semana da reunião, somente o irmão ancião ancião há 30 anos quis saber mais sobre o assunto. Como o irmão ancião se lembra, como esse ancião se lembra, eu fui acompanhar a irmã Sílvia e o irmão ouviu da minha própria boca tudo o que tinha acontecido. Mostrou-se muito decepcionado e abalado com tudo o que ouviu e com as atitudes do ministério. O irmão dizia com alguma frequência: eu não sabia, e como é que é possível não me terem dito? Deu a entender que ia tomar decisões e confrontar os seus colegas de ministério. Terá feito? Não me parece. Após a reunião com a irmã Silva, nenhum de vós mostrou interesse de ouvir a verdade da minha boca. Nem mesmo o meu anterior ancião, de Foz de Sousa. Esse ancião não mostrou interesse. Julgamentos oculares não me faltaram, mas ficam os irmãos a saber. Nunca me afetaram. Em setembro de 2019, fui contactada por uma jornalista de um canal de televisão para falar sobre o assunto dos abusos sexuais cometidos na Igreja do Bom Jardim da Congregação Cristã em Portugal. Após este primeiro contacto, abordei o irmão ancião mais novo da Igreja do Bom Jardim, ancião há 3 anos, um dos atuais anciãos que estão a colaborar no Bom Jardim desde agosto de 2019, pedi para conversar e, como o irmão se lembra, pedi-lhe 5 minutos para conversar no final do culto. Acedeu prontamente. Pedi a presença do cooperador de adultos e da irmã da Obra da Piedade, somente para servirem de testemunhas do que eu ia falar. Antes do culto começar, o irmão ausentou-se por uns minutos e, no seu regresso ao banco de servos, constatava-se que estava um pouco perturbado. Não fui a única a notar. Após o término do culto, eu aguardei no exterior a saída do irmão para conversarmos conforme o combinado. Para espanto meu, o irmão saiu, mas somente para me dizer que era melhor esperar pelo
irmão ancião, que na altura estava no Brasil. Insisti com o irmão para falarmos naquela noite. Como o irmão se lembra, o irmão disse: passado é passado. Completamente fora do contexto. Nem sabia qual era o assunto. Quis despachar-me. Desprezo total pela minha pessoa e respectiva alma. Eu disse-lhe: o que tenho a falar, falo hoje. Repeti 3 vezes e pelas 3 vezes disse que a responsabilidade não ia ser minha. Fui decepcionada para casa e conferi em meu coração como é possível, homens, vocês homens de Deus, não praticarem o que pregam. Deus consolou o meu coração. Tu fizeste o que eu pedi, a responsabilidade não é tua. Aguardei a chegada do irmão ancião que estava no Brasil e o ancião com quem eu tinha falado continuava a ignorar-me. Nunca me abordaram para saber qual o assunto. Ancião mais velho do Bom Jardim, que está atualmente no Bom Jardim, teve conhecimento disto? Ou também fez como o ancião mais novo? Fica provado que fazem exceção de almas. Para os irmãos nem todas têm o mesmo valor. Mais uma vez se prova que o que dizem de cima do púlpito não o exercitam. E isto tudo para explicar porque me senti confirmada a dar a entrevista à SIC. Nem tudo foi dito porque ficava fora do contexto da notícia que saiu. Mas para os irmãos teria muito interesse se eu falasse tudo o que sei, mas preferem ignorar. Não podem nem querem colocar o vosso ministério em risco. Só dei a entrevista porque a decisão já tinha transitado em julgado e somente agora se poderia falar publicamente. Voltem a ver a entrevista e analisem friamente. O que eu tentei passar foi o mau comportamento da Igreja e não atacar ninguém. Apenas me limitei a responder às perguntas da jornalista com verdade. Toda a montagem, sequência e imagens da reportagem são da responsabilidade da SIC. A reportagem saiu a 14 de outubro de 2019, uma segunda-feira, e todos me julgaram. Mas eu não fiz mal a ninguém. Não fui eu que cometi os crimes sexuais. Não fui eu que abafei o assunto. Não fui eu que bajulei outros. Mas não digo. Não fui eu que ignorei os motivos que me levaram a querer falar com o Ministério Local em setembro de 2019. Não fui eu que omiti ou menti sobre este assunto. Não fui eu que meti a cabeça na areia como todos vós. Digo todos porque os que não falam ou não se manifestam são cúmplices porque compactuam. Dia seguinte, terça-feira, dia de culto, lá estava eu para servir a Deus com o meu instrumento. Quando entrei na igreja, entre várias almas, ouvi a irmã da obra da piedade, a mais velha. Ouvi essa irmã a dizer: tem misericórdia, cobre-nos com o teu sangue. Olhares de ódio e desprezo total foi o que eu vi e senti daí para a frente. O ancião mais novo do Bom Jardim e o diácono e obra da piedade, cooperador de jovens e menores, manifestaram atitudes menos próprias de cristãos, dando ao desprezo, não me saudando. Músicos não me saudavam e as poucas almas que me saudavam sentiam os olhares da reprovação. No meu banco ninguém se sentava. Pensariam eles que me afetavam com tais comportamentos. Este desprezo era transmitido à Irmandade através das pregações e exemplos dados durante o culto. E tenho que dizer, vindas essencialmente pelo ancião mais novo do Bom Jardim. Tenho gravações dos cultos que o provam. Como podem manifestar sentimentos contrários à doutrina de Jesus Cristo? Onde está o amor?
Jesus Cristo veio abolir o Velho Testamento e pregar o amor. A única vez que Jesus Cristo se exaltou e mostrou desagrado foi quando tomaram o templo de Deus num covil de ladrões. Após a entrevista, nunca nenhum de vós me contactou para conversar ou esclarecer porque tem entrevista. Lamentável é ser necessário este assunto vir à praça pública para vocês darem um esclarecimento à Irmandade. Como o comunicado que leram em várias igrejas e a posterior. Informo os irmãos que tal comunicado não foi lido em todas as igrejas. O irmão ancião de Foz de Sousa não teve a coragem de ler o comunicado num culto que eu estivesse presente, mas utilizava o púlpito para me atacar. Aí tinha coragem. Tenho gravações que provam o que digo. Veio a pandemia e os cultos ficaram suspensos. O vosso silêncio durou até 23 de março de 2020, uma segunda-feira, dia em que o irmão ancião mais velho que está no Bom Jardim me liga a dizer que os servos queriam reunir comigo. Perguntei ao irmão qual o assunto. Não sabia. Devido à pandemia e ao facto do presidente do Ministério da Igreja da Congregação Cristã em Portugal ter acabado de chegar de França, disse que não iria, mas estava disponível para uma videochamada. Até hoje não me chamaram. Conclusão. Motivos da minha entrega de ministério de musicista. Falta de integridade de todo o ministério para com a minha pessoa. Palavras desacreditáveis e repetitivas que não alimentam a minha alma. Cada pregador tem a sua própria interpretação de determinado texto da Bíblia. Ministério e povo alienado, sem conhecimento bíblico, que pregam heresias e frases repetitivas. Falta do verdadeiro anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Falta da verdadeira guia e revelação de Deus. Crenças absurdas no meio do povo e ministério, tais como: a congregação é a graça de Deus, ela é o único caminho, o que é uma blasfémia contra Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Excesso de pedido de coletas, falta de transparência, discriminação económica, doutrinas e ensinamentos retrógrados e sem base bíblica. Culto online de 5 de setembro de 2020. Quem não está contente, que vá embora. É o que estou a fazer, porque Deus se ausentou da congregação cristã em Portugal e restantes. Vós que dizeis ser homens de Deus, eu, Laurinda, afirmo, não há homens de Deus nesta instituição religiosa, Congregação Cristã em Portugal, Congregação Cristã no Brasil. Homens de Deus não têm medo de defender, ao limite das suas forças, a verdade. Não aceito e compactuo com silêncios e falta de ações em defesa da fé que acreditam em Jesus Cristo. Os verdadeiros homens de Deus são valentes, corajosos, amáveis, disponíveis para atender o povo. Não servem somente a congregação. Deveriam servir a Deus e seu Filho amado, Jesus Cristo, tendo a revelação de Deus e o Espírito de amor. Os homens de Deus não iludem o povo com falsas profecias e falsas esperanças em nome de Deus. Não utilizam o púlpito para atacar e dar recados em nome de Deus. Me desvinculo desta instituição, Congregação Cristã em Portugal, porque já não me identifico com a vossa forma de estar perante o povo e sociedade. Ao renunciar meu ministério, saio de cabeça erguida, consciência tranquila
e convicta que a missão que Deus me deu foi cumprida. O meu ministério continuará a ser meu, porque fui eu que escolhi ter ministério. O dom da música foi Deus que me deu, e este dom só Deus me pode tirar. Deus conhece o meu coração, o meu pensar, e sabe que o amo com todas as forças da minha alma. Vou continuar a servir a Deus em um ambiente que pregue somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, onde habita a paz verdadeira de Deus. Termino. É de minha livre e espontânea vontade deixar de exercer meu ministério de musicista, que sempre honrei e amei na congregação que está em Portugal. E assim termino todos estes episódios que vos contei, todos estes relatos verídicos desta triste história que é dos abusos sexuais na congregação cristã em Portugal, na Igreja do Bom Jardim. Desde já agradeço pela vossa paciência de terem aguardado todos os meus vídeos. Encerro aqui este ciclo e que não irei voltar a falar desta forma em relação a isto que se passou na Igreja do Bom Jardim. Mas estou disponível para ajudar, seja quem for, que tenha sofrido abusos sexuais, seja na congregação cristã em Portugal, no Brasil ou pelo mundo fora. E com isto, eu quero vos dizer mais uma vez, não tenham medo. Eu quero dizer às vítimas mesmo, não tenham medo. Falem, denunciem. Procurem sempre alguém que acredite em vós. Procurem principalmente as instituições da lei. Uma polícia, um advogado, alguém que vos possa ajudar. Mas não se calem, nem permitam sequer que alguém abuse de vós. E assim termino este ciclo, estas histórias que para alguns é enfadonho e incomoda, mas se calhar para muitos vai servir de alerta e de incentivo para não permitir que novamente tudo isto aconteça, seja na congregação, seja nas escolas, seja no meio familiar. Não permitam que haja estes abusos. Deus vos abençoe, vos cubra com muitas bênçãos de Deus e mais uma vez obrigado por terem tido a paciência de me escutar. Aqui de Portugal, da cidade do Porto, vos transmito um caloroso obrigado por tudo. Até breve.